Vou apresentar agora sobre um vetor, uma característica diferente dos vetores, que são os vetores de caracteres, tá? Que também vão ser chamados de strings. Tá? Então, são vetores, são a alternativa que se tem para trabalhar com a linguagem de programação C, para poder tratar com textos, palavras. Tá? Então, é feito essa manipulação na forma de texto, ou palavra é feita ou armazenada através de um vetor de caracteres, onde cada posição do vetor armazena um caractere, uma letra ali daquela palavra. Para poder entender esse conteúdo, é necessário inicialmente entender sobre os conceitos de entrada e saída, tá? Onde a gente vai ver especificamente depois a leitura e escrita de valores que são dessas strings, que são dessas cadeias de caracteres. Também precisa saber sobre estrutura condicional, porque a gente vai fazer manipulação desses vetores baseada em alguma condição. Também precisa saber sobre as estruturas de repetição, principalmente a estrutura de repetição for, porque o for é o mais utilizado para poder percorrer vetor. Então, quando a gente trabalha com vetor de caracteres, tá, a gente acaba utilizando também bastante a estrutura de repetição for. E logicamente, né? Então, como são vetores de caracteres, é preciso ter o conhecimento ali todo de vetores, da parte de vetores. Tá? Então, string é o nome que é usado para definir uma sequência de caracteres adjacentes, quer dizer, um caractere seguido do outro caractere, tá? E eles são representados na memória também de forma adjacente. Tá? Isso vai poder formar uma palavra, ou uma frase, ou todo um texto. Essa string ela é armazenada na forma de um vetor do tipo char. Então, para poder criar uma string na linguagem C, eu crio um vetor de caracteres, um vetor char, tá? Que, de acordo com o tamanho desse vetor, é o tamanho da palavra ou do texto que eu vou conseguir armazenar nesse vetor. E as strings têm no elemento seguinte, a última letra da palavra, um caractere que é o /0, tá? Que vai indicar o fim da sequência de caracteres. Quer dizer, esse caractere especial, na hora de mostrar na tela, ele fica invisível, mas efetivamente lá na memória, naquela última posição, não a última posição do vetor, mas a última posição do texto ou da palavra que se quer armazenar, lá vai ser guardado um caractere especial que é o /0, que a gente tem a ideia de que são dois caracteres, né, barra e zero, mas isso é um caractere especial que na interpretação da linguagem conta como se fosse apenas um caractere. Então, com relação ao armazenamento na memória, cada caractere, cada letra, cada símbolo vai ser guardado em uma posição do vetor, sendo que o último caractere daquele texto, daquela palavra, é esse caractere especial representado pelo /0. Então, se eu imaginar aqui que eu tenho um vetor de 10 posições, aqui sendo ilustrado, um vetor de 10 posições, tá? Então, lembrando, ele vai de 0 a 9 como índices desse vetor, dando 10 posições aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Se eu armazeno lá uma frase, no caso ali um texto qualquer, cada caractere, tá, vai ser armazenado em uma posição desse vetor. O espaço, tá, é contado como um caractere, o caractere de espaço. Tá? Então aqui tem a palavra 1 e aqui a palavra texto, separado por um espaço. E lá no final de tudo, este /0 aqui assim para indicar que acabou aquele texto. Tá? Então aquele texto não vai até o final do vetor, ele se encerra aqui. Tá? No índice 8, indica que não tem mais nada com relação àquele texto naquele vetor. Sendo assim, o tamanho mínimo para um vetor, tá? Quando for criar o vetor, esse tamanho mínimo tem que ser o tamanho do texto que eu tenho intenção de armazenar ali dentro, mais 1. Tá? Então, se eu quero guardar a palavra oi, eu vou ter que criar um vetor de 3 posições para poder guardar o i e o caractere especial de /0. Tá? Então, tem que ser sempre o comprimento do texto que eu tenho intenção de guardar, o comprimento máximo do texto, o maior texto possível que eu vou guardar ali dentro, mais 1 para poder guardar esse caractere especial de /0. A declaração da variável de string, ela simplesmente consiste em declarar um vetor tradicional com determinado tamanho, só que o tipo de dado desse vetor vai ser do tipo char. Então, assim que eu crio um vetor de caracteres, então ali eu vou guardar uma string. Dando um exemplo sobre a declaração,
Eu posso estar criando um vetor chamado nome, que ele tem tamanho 5 e guarda ali caracteres. Quer dizer, eu vou poder guardar um nome de até 4 letras. Tá? Porque, novamente, a última posição do vetor máximo, né? O tamanho máximo do vetor tem que ser o tamanho do que eu quero mais 1. Então, se eu tenho um vetor de tamanho 5, quer dizer que eu vou poder guardar algo de tamanho 4, tá? Porque o último caractere ali vai ficar com barra 0. Eu também posso criar um vetor e já inicializar ele com algum conteúdo. No caso aqui exemplificado, estou criando um vetor de caracteres ali de tamanho 10 e já guardando um conteúdo, no caso um texto. Veja que eu não preciso colocar o barra 0 aqui, indicar, porque automaticamente ele vai ser adicionado nesse vetor. Tá? Depois da letra O aqui, ele vai adicionar um barra 0 na posição seguinte para indicar que acabou o texto. Tá? Então isso é feito automaticamente quando eu fiz essa inicialização aqui. Tá? Eu disse que vai guardar um texto e ele automaticamente colocou barra 0. E eu, inclusive, posso fazer desta maneira, onde eu não indico o tamanho do vetor, e ele vai automaticamente definir esse vetor com tamanho que vai ser baseado no conteúdo que eu estou adicionando. No caso que assim esse conteúdo tem 1, 2, 3, com caractere de espaço, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, então ele vai criar um vetor de tamanho 9 para poder guardar esses 8 caracteres e o barra 0. Então, se eu não definir o tamanho vai ser definido pelo texto ali que eu estou fazendo a inicialização. Tá? Então, só reforçando, a inicialização com aspas dupla já vai adicionar aquele barra 0 no final do texto. Tá? E é importante manter o uso ali de que as aspas simples são utilizadas para caracteres individuais, tá? É uma boa prática para poder indicar, inclusive, que é um caractere individual. É o caso ali de eu querer especificar que eu quero a letra A. Então, eu vou colocar aquela letra A entre aspas simples. Tá? Então, tudo que é caractere único ali, aspas simples, isso vale também se eu quiser representar o numeral 1 como se fosse a letra que representa o numeral 1, ou um caractere qualquer, como, por exemplo, o ponto ali, como está no slide. Então, símbolos únicos, eu coloco ali aspas simples. E quando eu tenho um texto, uma palavra, um texto, eu faço uso das aspas duplas ali para poder representar aquele texto. Então, se eu criei ali um vetor de caracteres de tamanho 10 e atribuí um texto, né, uma frase ali nesse vetor, tá? O efeito a gente já tinha visto, esse vai ser o efeito na representação ali da memória daquele computador, onde ele vai alocar valores espaços adjacentes na memória para poder guardar o vetor e vai colocar cada uma dessas letras numa posição, tá, desse vetor. Se eu fizer esse tipo de operação, onde eu vou fazer a manipulação como se fosse manipulação de vetor normal, só que agora está envolvendo letra. Então, se eu fizer com que a posição 3, o índice 3 da variável texto, que é a minha variável de caracteres, recebeu uma determinada letra, vejo que até usei aspas simples aqui para representar a letra Z, isso significa que ele vai até essa posição específica, até esse índice aqui, para fazer a substituição, a alteração daquele valor por esse novo valor especificado. Esse daqui seria o resultado. Então, ele veio aqui na terceira posição do vetor e alterou aquela letra para o Z que foi passado aqui para a atribuição. Para poder mostrar esse texto ali, né, essa string, basta eu fazer o uso do printf, uma alternativa que eu tenho, vou mostrar uma outra alternativa posteriormente, mas uma alternativa é fazer a instrução printf normal, só que o especificador que eu vou passar aqui para representar a string é a letra S. Tá? Então, para poder mostrar aquela variável de string, chamada texto, eu uso aqui o especificador S para ele poder escrever isso daqui na tela. No caso, esse barra 0 tem um papel muito importante dentro dessa manipulação, porque eu não vou precisar mostrar todo o vetor, inclusive eu nem sei o que teria aqui. Aqui, por mais que eu tenha deixado um espaço em branco, pode ter qualquer lixo de memória, pode ser qualquer letra que está sendo representada ali, assim como numa variável numérica, se eu não declarar um valor inicial, ela pode ter qualquer valor aleatório. Na letra também, se eu não declarar nada, eu vou ter qualquer letra ali possível. Inclusive num vetor, então, se eu não fizer, por mais que aqui não esteja em branco, efetivamente esse espaço de memória tem qualquer letra ali desconhecida, e por isso que é importante esse barra 0, porque eu não quero mostrar aqui esse resultado, 1/6 e mais algum lixo posterior.
Não, eu quero mostrar apenas isso daqui. Esse /0 está indicando que acabou esse texto, então ele não mostra mais o que tiver no vetor, mesmo que tivesse um vetor gigantesco ali de 100 posições, ele ignora tudo que vem depois, porque ele chegou no /0, significa que ali acabou a especificação daquela string. E esse /s, então, vai mostrar aquele vetor, mas ele vai mostrar até aquele limite, até esse limite aqui. Então ele vai mostrar aqui o que tem antes na tela. Tá? Então aspas simples, novamente, para um único caractere. Tá? Isso é um detalhe importante. Então, para a leitura e impressão de uma string, vai ser utilizado o especificador /s. Tá? Isso vale para fazer o scanf também. Se eu quiser fazer o scanf, eu vou fazer com esse /s para poder ler esse caractere. Ou esse caractere não, né? Se fosse só um caractere, eu usaria o /c, né? O porcentagem C, o especificador C. Mas como eu tenho todo um conjunto de palavras, então, como eu tenho uma palavra, essa é a minha intenção, um texto, eu vou utilizar o porcentagem S. E para poder mostrar o printf ali, conforme já tinha até ilustrado antes, que eu vou fazer aqui uso desse especificador para poder mostrar o resultado. Bom, só uma atenção ali que não precisa usar o e comercial ali naquele scanf, já que essa variável texto é uma variável que guarda uma string e a string é uma cadeia de caracteres, então isso dispensa o e comercial ali na frente na hora de fazer o scanf. Se eu fizer a leitura de uma string através do scanf, eu tenho alguns problemas. Tá? Então, um deles é um problema que eu só vou conseguir fazer a leitura por palavra. Eu já vou ilustrar esses problemas aí para poder entender melhor, mas eu estou limitado a conseguir fazer a leitura por palavra. Eu também posso ter o problema de estouro da variável, onde eu posso estar lendo uma palavra maior do que o meu vetor consegue comportar. Isso é um problema, né? Como é que eu vou guardar algo maior dentro de um espaço menor? Já vou ilustrar também, assim como o problema de ter alguma sujeira no buffer e que isso gera alguns problemas aí na hora de fazer a leitura, tá? Assim como dificuldade em realizar algumas operações. Eu vou mostrar esses 3 primeiros problemas aqui assim através lá da codificação do CodeBlocks. Para poder ilustrar esses problemas, eu vou começar com esse código, onde eu criei aqui uma string chamada texto1. Eu leio esse texto1, vou mostrar o texto1 aqui. Aparentemente não tem problema, eu vou fazer aqui um teste. E parece que funciona. Li a palavra Benjamin, mostrei o resultado, que é a palavra Benjamin. Mas eu já identifico um problema quando eu faço isso daqui. Escrever meu nome completo. E quando eu mando mostrar o resultado dessa variável, eu diz que é apenas Benjamin. Isso por causa de uma característica da linguagem C, onde é usado esses espaços aqui como diferenciador de entrada. Por exemplo, se eu quiser ler vários números, eu posso lá digitar 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter. Essa é uma alternativa para poder ler esses vários números. Mas se eu fizer 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4 e der um Enter, ele também vai permitir eu fazer a leitura desses 4 valores. Ele vai considerar aquele espaço ali como uma representação numérica diferente. É bom para poder, ou facilita fazer a leitura de vários valores numéricos, mas quando está trabalhando com palavras, com texto, melhor dizendo, isso gera uma certa dificuldade de manipulação, porque ele não vai saber diferenciar que eu tenho uma entrada, 2, 3, ou é apenas uma entrada. Ele não consegue fazer essa interpretação. Então, depois a gente vê como resolver esse problema, mas o scanf, usando simplesmente o scanf, ele pode estar gerando esse tipo de inconveniente. Tá? Veja até que eu vou fazer aqui uma adição. Então, rodando essa alteração do código. Agora eu vejo que eu tinha 3 entradas, ele pegou a primeira para o texto 1, a segunda para o texto 2. Logicamente aqui o Moreira se perdeu, né? Foi para lugar nenhum. Tanto que quando ele foi mostrar o resultado, mostrou apenas essas minhas 2 palavras, Benjamin e o Grando. Tá, então essa é uma dificuldade, a gente já vai ver como contornar. Então fazendo uma alteração, agora eu vou fazer aqui a leitura de uma outra palavra, tá? Só que essa palavra vai ser bem grande. Tá? E ele tem um erro aqui assim, por quê? Porque eu tinha planejado uma palavra de 10 caracteres, né, ou 9 caracteres, então vetor de tamanho 10, e eu especifiquei um muito maior. Tá? E com isso eu gerei aí uma falha, porque eu acabei lendo um texto maior do que permitia isso ter essa incompatibilidade. Tá? Ele não conseguiu manipular isso e deu esse erro. Tá? A gente vai ver também como contornar esse tipo de problema. Tá? E
assim como outros ali, como a gente já vai ver. E um outro exemplo, né, de problema é algum sujeira de buffer, que é chamado de sujeira de buffer. Eu vou ilustrar aqui com esse pequeno código, onde eu criei aqui mais uma variável, só que essa é uma variável simples de caractere, né, vai guardar apenas um caractere. Veja que, como é um caractere simples, eu não preciso daquele /0 no final, porque eu não tenho uma string. Então aqui eu criei duas strings. Na verdade, só estou usando uma agora, vou até apagar essa daqui. Eu estou com uma string e um caractere simples. Então, estou lendo a string, depois estou lendo o caractere, estou mostrando a string, estou mostrando o caractere, era essa a minha intenção. Mas na hora de efetivamente utilizar esse código, eu vejo que estou lendo a string. Tá? Eu li essa string, vou dar um Enter para poder ler o caractere. Dei Enter e ele já acabou o programa mostrando ali apenas a minha string. Por quê? Esse é um problema de buffer. Eu escrevi Benjamin e dei Enter. O Enter é um caractere especial também. Tá? Ele é um /n, a gente já viu em outras utilizações ali, principalmente com printf. Então ele pegou esse meu enter, que gera um caractere que é o /0, e atribuiu esse /0 para a minha letra aqui do meu x. Então esse meu x guardou, na verdade, um /n dentro dele. Mas ele já conseguiu fazer a leitura, porque ele leu o Benjamin e o /0, o Benjamin veio para cá, o /0 veio para cá, e isso encerrou aqui, ele nem deu tempo para poder ler essa letra. Então, isso é um problema também que pode acontecer com alguma coisa relacionada ao buffer associado à leitura de strings, manipulação de caracteres. Então, aqui ilustrei os três primeiros problemas ali associados com essas leituras de strings. E a dificuldade de realizar outras operações, como por exemplo, aqui ilustrando inicialmente, se eu quiser fazer uma atribuição, a gente viu que dá para criar uma variável de string e já atribuir um valor, mas se eu criar um vetor, né, uma string, e quiser fazer a atribuição depois desta maneira, isso não pode, isso vai dar um erro. Tá? Eu teria que adicionar a letra U na posição 0 do vetor texto, a letra M na posição 1 do vetor texto, e assim sucessivamente. Não dá para fazer essa instrução aqui, isso daqui é um erro. Tá? Então, algumas manipulações dessas estruturas aqui assim de string vai gerar esse tipo de inconveniente, mas por sorte, a gente vai ver as soluções, que existe uma biblioteca, que é a biblioteca string.h, que vai trazer algumas funções já prontas para fazer essas manipulações, como aqui já estão sendo ilustradas. A função getS, que vai ler uma string do teclado até o Enter, o fgetS, que vai ler uma string do teclado incluindo o Enter, o fputs vai conseguir escrever uma string na tela. Tá? Então essas daqui vão ser principalmente essa daqui, tá? Vai substituir a função scanf, essa daqui vai substituir a função printf. Tá? Posso fazer uma leitura de buffer com setBuffer aqui para poder limpar se eu estiver ainda tendo algum tipo de problema. Tenho aqui a função strlen, que consegue me retornar qual que é o tamanho daquele texto, ou daquela palavra que está armazenada na string. strcpy de copy aqui permite copiar uma string para uma outra string. strcat permite concatenar duas strings, juntar duas strings em uma só. strcmp de compare, tá? Vai permitir comparar duas strings. Ver se duas strings são iguais, se duas palavras são iguais, se dois textos são iguais. Então, para falar sobre cada uma dessas funções, tá? A função getS faz a leitura do teclado considerando todos os caracteres digitados, incluindo os espaços. Então, eu já posso pensar que ela resolve lá o primeiro problema. E aqui ilustrando, né? Então, eu criei uma string chamada str de tamanho 20. Se eu fizer uso da função getS, passando essa minha variável de string, tá? O que for digitado ali, incluindo os espaços, vai ser armazenado dentro dessa variável str. Então, o uso do getS vai resolver o problema 1, só relembrando, o problema 1 é o de leitura por palavra, então ele permite ler ali os espaços também, mas ele ainda vai gerar ali problema de sujeira de buffer, o tamanho da variável também pode estourar, ele não vai lidar nada com relação a isso, por isso que essa é uma função que não é recomendado usar. Ela vai aparecer em alguns materiais pela internet, mas não é recomendado fazer uso e sempre vai gerar um aviso ali do compilador dizendo que está usando uma função insegura, porque ela é insegura realmente por causa dos outros problemas que ela mantém. Nesse sentido, existe uma função que é um pouquinho mais difícil de usar, mas ela resolve mais problemas.
tá? Que é a função fgetS. Tá? Ela vai fazer a leitura da string até um caractere de nova linha seja lido, tá? Ou um tamanho -1 caracteres tenham sido lidos, porque ela vai garantir que eu estou conseguindo colocar todos aqueles caracteres que eu não vou estourar a quantidade de caracteres, tá, que é possível armazenar naquela string. A sintaxe de utilização é essa daqui. Tá? Eu vou colocar a minha string, o tamanho, eu tenho que especificar também o tamanho, por isso que eu disse que ela era um pouco mais complicada de utilizar. Tá? E também existe aqui um parâmetro opcional que é associado a um arquivo de onde está sendo lida essa string. Tá? Essa manipulação com arquivos, porque essa mesma função vai ser utilizada para quando for fazer leitura de dados que vem lá de um arquivo de texto gravado no computador. Tá? Não é o caso agora. Agora só estou mostrando ali a leitura do teclado, então esse terceiro parâmetro é um parâmetro opcional. Tá? Então ele vai ficar em branco. E os dois primeiros eu vou ter que especificar qual que é a variável que eu vou guardar aquela string e qual que é o tamanho dela, o limite máximo aqui do tamanho dela. Estou aqui com o código onde eu criei uma string chamada nome com 30 caracteres, né, com tamanho 30, né, vou conseguir guardar 29 caracteres. Vai aparecer na tela o pedido ali para que seja digitado um nome. Eu vou ler através do comando fgetS. Então eu coloquei aqui qual que é o nome da minha variável, coloquei aqui qual limite, o tamanho dela, limite, e também coloquei esse terceiro parâmetro aqui. Acho que eu tinha falado que ficava em branco, né? Mas eu estou colocando aqui assim que a leitura não vai vir de um arquivo, está vindo do componente padrão de entrada, o standard input, tá? Então que é o teclado, né? Como a gente está manipulando aqui com o modo terminal, está tudo configurado que o padrão de entrada seja o teclado, então eu estou dizendo que eu vou ler de alguma coisa do teclado com limite máximo de 30 e vou guardar isso daqui numa string chamada nome. O printf aqui eu estou utilizando normalmente, né, para poder mostrar o resultado, mas aqui eu consigo ilustrar que eu consigo digitar um nome completo. Tá? Então o nome digitado foi Benjamin Grando Moreira, então eu consegui ler, tá, todo esse texto. E eu não vou incorrer no problema de um texto gigantesco. Tá? Ele não deu um erro, tá? Mas vejam que ele também só leu a primeira parte, tá, da palavra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá? Então, ele truncou, a gente chama de truncar isso, porque era uma palavra muito maior do que 29 caracteres, mas ele só consegue guardar o limite do vetor é 30, então ele só consegue guardar 29 caracteres. Então ele truncou, pegou só aquela primeira parte, primeiros 29 letras, e colocou isso dentro do vetor e o resto ignorou. Tá? Então a instrução fgetS ela vai ser legal porque ela vai eliminar os 3 primeiros problemas. Tá? Então usar ela é recomendável por causa disso. E para ilustrar o terceiro problema ali sendo resolvido, com o problema do buffer, eu criei aqui assim uma variável caractere x. Tá? Então estou lendo o x e estou mostrando esse valor de x, só para demonstrar ali que o terceiro problema também está resolvido. Então vou digitar aqui Benjamin, estou dando Enter, e ele está esperando eu ler o caractere. Antes tinha dado aquele erro, né? Ele tinha assumido para o caractere o símbolo ali de /n. E agora eu vou digitar aqui o caractere qualquer, vou colocar aqui um asterisco. Então ele mostrou aqui que eu tinha digitado Benjamin como uma string e o caractere de asterisco ali sendo representado. Então eu vejo que utilizando o fgetS eu estou resolvendo ali os 3 primeiros problemas associados com a manipulação das strings. O fputs é o similar então para poder mostrar os resultados na tela. Tá? Pode usar o printf, esse daí não vai ter grandes problemas, então daria para utilizar ele mesmo. Mas é uma alternativa e vai ser a instrução utilizada principalmente se for manipulado textos, em vez do standard output ali, que seria a tela do computador. Tá? Então ele espera dois parâmetros, o primeiro é a minha string e o segundo é a indicação de onde que ele vai aparecer. Esta função ela tem um retorno que pode ser ou essa constante EOF,
tá? Se acontecer algum erro, ou algum valor diferente de 0 se foi lido com sucesso. Tá? Então, se eu quiser testar a leitura, se teve algum tipo de problema de leitura, não, de mostrar na tela, né? Eu poderia fazer uso dessa função, tá? Mas a utilização dela é simples. Vou ilustrar aqui só pela apresentação mesmo, pelo slide. Se eu tiver esse texto aqui assim, né, essa string, se eu usar o fputS, eu coloco o nome da minha variável de string e aqui o stdout para o standard output para poder mostrar na tela, porque não estamos manipulando arquivos. Tá? Então esse seria o papel aí de se utilizar esta opção. Mas pode usar o printf. E as outras funções elas vão ter algum tipo de objetivo, né, diferente ali para facilitar aquele quarto problema de manipulações, onde a primeira, a strcopy, ela vai copiar uma string para outra. Então, eu vou conseguir copiar uma variável de string para outra variável de string. Senão, eu teria que fazer a cópia, eu teria que fazer letra por letra daquele vetor. Tá, e aqui para ilustrar, estou com uma variável string chamada texto, que tem lá, né, esse era o meu problema que eu tinha ilustrado. Se eu não declarei o conteúdo dela na inicialização, eu não posso fazer depois, isso daqui vai dar erro. Mas então eu tenho a instrução similar, que é a utilização da função strcopy para poder fazer esse papel, onde eu digo que copia nesta variável, que é o primeiro parâmetro, que é o destino, então, qual que é a string de origem. Tá? Que podia ser uma outra string, uma outra variável de string, ou no caso a constante de string aqui chamada, que é um texto, né? Um texto ali sendo mostrado. Então eu estarei guardando esse conteúdo dentro daquela variável de string. Tá? Então isso daí já ajuda naquela quarto elemento ali, que é a dificuldade em realizar algumas operações. E a gente já vai ver outras aqui na sequência. Tá? Então, por exemplo, a função strlen retorna o número de caracteres que existem antes do /0, tá? E não o tamanho do vetor. Então, se eu criei uma string que guarda 30, de tamanho 30, que guardaria 29 caracteres, e eu guardei lá oi, essa função strlen vai retornar 2, que é o tamanho ali do texto contido dentro do vetor. A setBuffer, tá? Limpa o buffer do teclado, que é a entrada padrão, que dá aquele probleminha ali de estar lendo /n, por exemplo, quando não deveria. E os parâmetros que ela espera, né? Essa setBuffer é o parâmetro stdin ali, então, que eu quero limpar o teclado mesmo, a entrada do teclado, e um parâmetro null ali de especificação, tá? Que é um parâmetro que é obrigatório passar, a gente só vai ver por cima, então é só passar o null. E a função strcat, ou cat, tá? Copia uma string para o final de uma outra string. Então, ela é utilizada para concatenar duas strings, juntar duas strings. Os parâmetros são dois, né? Onde que vai ser guardado esse resultado e de onde vai vir a parte que vai ser juntada a esse resultado. Tá? O primeiro caractere da string de origem é colocado no lugar do caractere de /0 da string de destino. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque eu posso estar juntando... Às vezes eu quero ter um espaço ali entre essas duas partes que estão sendo juntadas, mas ele gruda tudo. Tá? Se eu pegar a palavra Benjamin e a palavra grando, ele vai juntar tudo, vai ficar Benjamin grando, tudo seguido, sem aquele espaço. Para ilustrar, eu trago aqui o código do strcat. E eu vejo então que ele juntou aqui como resultado, né, deu esse... Já tinha comentado, eu peguei duas strings aqui, que é o bom, a palavra bom e a palavra dia, mandei juntar, tá? Juntar as duas, bom dia, mas veja que ele ficou todo juntinho aqui, tá? Então esse é um primeiro detalhe que tem que prestar atenção. Então às vezes tem que fazer algo desse tipo aqui para deixar separado, para gerar a frase que eu queria. Então bom dia. E vejam o seguinte, o que ele pegou? Ele pegou essa string, que era desse tamanho, pegou essa outra string aqui, tá? Que era o dia, ele pegou, juntou as duas, juntou bom dia e guardou nessa variável que é o str1. Tá? Então é isso que aconteceu. E eu vejo aqui, por isso, quando eu mando mostrar o valor da str1, deu aqui que o valor dela foi alterado para bom dia, porque eu junto as duas em uma só, naquela primeira ali passada como parâmetro. Tá? Já a str2 continuou tendo simplesmente a palavra que já tinha antes, que é o dia. Tá? Então, uma ficou com a junção dos dois e a outra ficou só com a parte que ela já tinha antes.
A função strcmp vai comparar a posição de duas strings e vai retornar um valor inteiro igual a 0 se elas forem iguais. Tá? Caso elas sejam iguais, ela vai retornar 0 ali, dizendo que não tem nenhuma diferença entre as duas. Quer dizer, se for um resultado 0, e é aí que eu vou utilizar um comparador, tá? Eu vou vou usar o if ali, né? Para poder determinar se são duas palavras iguais ou dois textos iguais. É importante também observar que a função strcmp ela vai diferenciar maiúsculas e minúsculas. A letra A minúscula é diferente da letra A maiúscula, né? Então, se tiver letra maiúscula e minúscula ali, mesmo que seja a mesma palavra, ele vai dizer que é diferente. Vai dizer que tem uma diferença aí entre as duas. Para ilustrar, tem esse código aqui na apresentação, onde eu faço a leitura de duas strings e uso aqui a função strcmp, passando essas duas strings como parâmetro. E como eu comentei, se retornar 0, se o resultado dessa função for 0, então quer dizer que as strings são iguais, caso contrário, elas são diferentes. Então, qualquer resultado diferente de 0 significa que elas são diferentes e aqui mostraria esse resultado. Tá? Então, para realmente mostrar se elas são diferentes ou não, eu vou acabar atribuindo o resultado dessa função a um comparador para poder definir se elas são realmente iguais ou não. Para finalizar, vou fazer aqui uma rápida codificação, onde eu vou mostrar o resultado daquela função strlen, que determina o tamanho de uma string. Tá? Só que eu vou fazer isso sem utilizar, tá, a função strlen. Então, vou contar a quantidade de caracteres sem utilizar a função. Na verdade, eu vou utilizar só para comparar, tá? Só para mostrar que o resultado é o mesmo. Então, mas o meu objetivo vai ser não fazer isso, não fazer uso da função. E para isso eu vou codificar utilizando realmente o vetor. E para isso eu vou utilizar a estrutura de repetição com for. Aquilo que eu disse lá no começo, dizendo que eu precisava do for, ou ter conhecimento do for, basicamente é para poder entender realmente a resolução desse exercício. Tá? Então eu vou criar aqui uma string. Vou até aproveitar essa daqui que já existe. Bom dia. Já fiz a atribuição. E vou fazer aqui assim o contador. Então, eu vou criar uma variável inteira chamada i. Vou fazer um i que vai de 1, ou melhor dizendo, de 0, né, da primeira posição do vetor, enquanto i for menor do que 15. Por que 15? Porque é o tamanho máximo aqui do meu vetor. I mais para fazer o incremento e pegar a próxima posição. E eu vou precisar também de um contador, que eu vou inicializar com 0. Tá? Vou considerar que inicialmente ele está em 0 e a cada letra que eu for vendo aqui assim, eu vou aumentar esse contador. Tá? Vou aumentar ele simplesmente sem condição? Não, né? Se eu fizer só assim, no final o meu contador vai ter 15, né? Ele percorreu 15 vezes. Eu vou, na verdade, fazer um teste. Vou verificar aqui se o conteúdo do meu vetor str1, nessa posição i, se ele é igual a 1/0, que é o caractere de final da string. Tá? Se for igual a 0, eu até vou dar aqui um break e interromper. Caso contrário, eu vou aumentar o valor do contador e lá no final vou mostrar o valor desse contador. Tá? E com isso eu estou aí. Vou mostrar duas vezes, né? Vou mostrar isso e vou mostrar o strlen da minha variável str1. Tá? Então, estou mostrando, espero que esses números sejam iguais, se meu código aqui estiver certo. Tá? Vou mostrar o valor do meu contador e do retorno da minha função strlen. Eu espero aí que o resultado seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 7 aí sendo mostrado. E ele mostrou ali 7 e 7, né? Então, o mesmo resultado da variável count com a da função strlen. Por que eu fiz? Eu peguei a primeira letra aqui, né? Posição 0 do vetor, verifiquei se era igual ao /0 e não era.
Então eu vim aqui no count mais, então ele de 0 foi para 1. Depois peguei a segunda letra, né, com o incremento aqui da variável i, verifiquei se era igual ao barra 0, se era o final da string, não era, então aumentei o contador de novo. Fiquei fazendo isso. Em algum momento aqui eu peguei essa sétima letra, verifiquei se era igual ao barra 0 e não era, é a letra A. Aumentei o contador, foi para 7. E depois, é o que teria aqui depois, né, que não aparece, vai ter um barra 0. E daí ele vai dar esse if aqui como verdadeiro. O break, relembrando, ele para uma estrutura de repetição, não importa mais a condição aqui. Tá? Não importa realmente, ele vai parar naquele momento que ele encontrou o break. Então, ali na oitava repetição desse for, ele encontrou o break e parou. Consequentemente, minha variável count parou de aumentar também, né? Porque o for parou. E ele mostrou aqui o resultado, que era o valor 7. Então, break, só relembrando, tem essa função, essa funcionalidade de parar a execução de uma estrutura for. Eu poderia ter feito, tem outras alternativas, né? Poderia fazer o i valer 16. Pronto, essa condição aqui já seria falsa e ele não continuaria repetindo. Mas o mais elegante é usar o mais adequado realmente, que seria o uso desse break. Um detalhe importante, aspas simples aqui para colocar o barra 0, porque se eu colocar aspas dupla, isso eu estou passando, estaria dando a entender que eu quero comparar se eu tenho um barra e um 0, esses dois caracteres, tá? Porque eu coloquei entre aspas dupla. Mas não é isso que eu quero aquele caractere especial que eu represento através de um barra 0. Porque o barra 0 é apenas um caractere. Então eu preciso colocar ele entre aspas simples para fazer o uso correto para esse comparador. Pode facilitar também essa manipulação se você utilizar aqui a opção de debug. Mudei aqui o modo de visualização. Ele já foi até o final, eu vou parar ele aqui. Vou mandar executar até onde está a linha, onde está o cursor. Ele colocou, a opção de debug é interessante porque ela trouxe aqui para mim o que tem na memória, né? Então, no caso aqui, variável i, a variável count estão com 0 e a minha variável de string eu tenho bom dia, o meu barra 0, 0, 0, barra 0, 0, 0, eu tenho um monte de lixo lá depois nas outras posições, porque lembrando eu tenho 15 espaços, por mais que eu tenha usado só 8, né? Esse 7 aqui mais o barra 0, o resto é tudo lixo, que no caso que assim são esses zeros e barra zeros aí que foi colocado automaticamente. Tá? E se eu der continuidade, se eu for executando passo a passo que assim para ver o que se tem na memória, tá? Eu vou ver que em algum momento eu até vou fazer um pouco diferente para visualizar, para facilitar a visualização. Eu vou fazer assim, fazer mais uma variável de caractere. Só fiz aqui assim uma variável de caractere que recebe o caractere que está no meu vetor e eu comparo esse caractere. O resultado é o mesmo, só que a gente vai conseguir ver essa variável x. Tá? E eu vou diminuir aqui apenas para a palavra bom para ficar mais rápido de fazer o teste. Então, rodei. Né? Eu vejo que assim que diminuiu aqui, né? Então aqui ele até diz que repetiu várias vezes essa mesma sequência, sem problema. Tá? Mas o conteúdo da string é a palavra bom. E se eu for fazer aqui um passo a passo, eu vejo que a minha variável x recebeu um valor da string, que é o bom, o b aqui, né, a primeira letra. O que ele está mostrando aqui assim é o valor inteiro, que na tabela ASCII representa a letra B minúscula, que é o 98. Tá? E se eu for testar aqui, esse teste vai dar falso, né, porque a letra B é diferente do barra 0. Então eu aumento o contador. Vou pegar a próxima letra do vetor, que é a letra O. Comparei, também dava falso ali o meu teste do if, então o contador aumenta. Pego a próxima letra, que é a letra M, aumenta o contador. Pego a próxima letra
E agora eu vejo que ele vai ter o /0 realmente. Na verdade, aqui na representação ele está colocando /000, mas significa a mesma coisa, tá? Que é um /0. É o que ele está representando aqui, tá? E como ele conseguiu o /0, agora ele vai executar o break, ele já executou. Encerrou aqui assim, mostrando o que seria esse resultado aqui. Tá? Então, viu que ele chegou no /0 realmente, ele conta como apenas um caractere, porque é um conteúdo da minha string. Então, só para reforçar aqui, só para corrigir, tá? O /0 na hora de ser mostrado aqui pelo watches aqui do debug, ele está mostrando com /000 aqui, tá? Mas significa a mesma coisa, tá? Efetivamente a mesma coisa. E veja, vou aproveitar aqui, que se eu utilizasse B e B, tá? Vou fazer aqui assim duas letras, só para reforçar que é diferente, né? Letra maiúscula e minúscula na interpretação. Então, vou fazer aqui o passo a passo. Então, pegou a letra B, que na tabela ASCII é o número 98. E agora a letra B maiúscula na tabela ASCII é o número 66. Então, a representação como inteiro da letra B maiúscula é o número 66. Aí o resto continua igual até a finalização, tá? Mostrando ali que a palavra tem tamanho 3, tanto pela função como pelo meu contador. Isso encerra, tá, o conteúdo sobre a manipulação de strings.